Estava ligado. Alô? Você me devolve no final? Sim, senhor. Alô? Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Desde já agradeço aqui a vocês e ao Sesc Santo André. Nós já estamos na segunda temporada de trabalho aqui. Trouxemos tanta gente boa, né? Ailton Krenak, enfim, uma turma boa aí que a gente trouxe esse tempo inteiro. E eu espero que ano que vem a gente continue. Tudo vai nesse sentido. Vocês serão devidamente informados sobre a continuidade do projeto no momento que a gente decidir. O SESC decidir também. Muito obrigado, viu? Desde já peço autorização de imagem para vocês. Meu advogado que mandou falar isso, viu, gente? Tavinho está ali filmando. Se fortuitamente alguém aparecer, por favor, quiser processar, processa ele. Eu nem o SESC temos nada com isso, não, viu, gente? Fica bom. Depois eu dou o telefone deles para você. Tavinho é legal. Quem faz o registro das nossas fotos é o Fábio. Cadê o Fábio? Escondeu, Fábio? Ah, está lá em cima. As fotos que forem feitas aqui, inclusive nos autógrafos, logo depois vocês busquem no Facebook do Sempre um Papo, que está tudo lá. Todas as fotos o Fábio registra. Então, não precisa ter aquela coisa de querer fazer fotos com o celular e tudo, porque o Fábio é um bom profissional, faz isso há muitos anos e hoje, inclusive, está fazendo aniversário trabalhando. Parabéns, viu, Fábio? Vou cantar parabéns para você não, viu? Aí também não. Gente, com alegria, a gente tem hoje a presença da Conceição Evaristo, que, posso dizer com muito orgulho, conterrânea de Belo Horizonte, nasceu lá comigo, apesar de já estar mais tempo no Rio do que em Belo Horizonte. Ela me contou ontem, né, Conceição? E ela vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Brincadeira. Bem, gente, de novidade de todos os livros que a Conceição vai autografar aqui hoje, a Ludmila está aqui na frente e vai vender logo após a palestra, temos o Canção para Ninar, Menino Grande, né, que estamos fazendo a estreia dele aqui, mais ou menos, Conceição? Sim. Boa noite a todas, a todos e a todes. Quero agradecer ao convite de Afonso Borges, né, ao SESC, e quero dizer da minha emoção pela maneira com que eu fui recebida. Muito obrigada, Marcele, né, o abraço da Marcele, né, o encantamento com que ela me recebeu. Muito obrigada, Marcele, porque é essa recepção que diz para mim que eu estou no caminho certo. Essa recepção que legitima, inclusive, a minha literatura. Então, muito obrigada. Tá? Eu agradeço a vocês, particularmente pelo abraço afetuoso, pela emoção de Marcele, que é minha também. Tá? Então, muito obrigada por me ler, por me seguir. Tá? Você me pergunta... Começar falando da novidade, que esse livro acabou de chegar, né, Lúdia? Então, Canção para Ninar, Menino Grande. Eu só quero lembrar que esse título aparece antes do Samba Enredo da Mangueira, tá? Foi coincidência, eu já tinha dado algumas entrevistas falando desse meu próximo livro, que seria Canção para Ninar, Menino Grande, e o samba da Mangueira é História... Você se lê? De Ninar, Gente Grande. Então, mas foi mera coincidência da Mangueira comigo. Beleza. Esse livro ele teve um pré-lançamento na Flink do ano passado, né, que é aquela feira organizada pela Faculdade Zumbi de Palmares. Por que eu escrevi esse livro? Quase todos os textos meus, as mulheres estão no centro da cena. São as mulheres as grandes protagonistas dos contos, dos romances.
E me dá um certo remorso quando eu leio Ponciano Vicêncio, e o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. Ele é reduzido ao marido de Ponciano Vicêncio. Mas aí acabou o romance e ele continuou sem nome. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, são 13 contos, as mulheres no centro da cena, e pior do que isso, além de elas estarem no centro da cena, são mulheres que sofreram violência dos seus maridos, dos seus grandes amores, e essas mulheres, depois reconstituem e estão contando a história da qual elas foram vítimas de violência. Então, os homens aparecem como algozes. Aí eu já fiquei, gente, em Ponciano Vicêncio, o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, os homens são algozes. Aí eu comecei a ficar com peninha dos homens, né? Porque, né, entendeu? Comecei a ficar com peninha deles, falei, não, tem sujeito homem muito legal, né? Eu mesmo tenho uma história de casamento que eu fui muito feliz. Aí, justamente em Ponciano Vicêncio, o pobrezinho do marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. Então, eu resolvi criar uma história para colocar os homens no centro da cena. E havia mais um agravante ainda. Esses homens protagonistas que não são nomeados no romance, no conto, são homens negros. E, na verdade, apesar do machismo também dos homens negros, os homens negros também são sujeitos vulneráveis na sociedade brasileira. Basta a gente ver a mortandade dessa juventude negra, né? Aí eu falei, não, vou criar uma personagem baseada nessas experiências positivas que nós temos com os homens negros. Aí pus realmente um homem no centro da cena. Mas o que aconteceu? Quem conta a história desse homem são as mulheres. Mas já deu, assim, mais ou menos, para amenizar um pouquinho, entende? Já coloquei esse livro na mão de alguns homens negros. Por favor, os homens que estejam aqui, negros ou não negros, leiam, para depois me dizer, será que eu sou tão ruinzinha assim? Tá? E aí surgiu esse Canção para Ninar, Menino Grande, que eu estou doida para ter o retorno dos homens, para ver como que eles vão se sentir aí nessa construção da minha personagem. Eu gostei disso. Se você puder falar um pouquinho de cada um, tá. A gente vai cumprindo aquela promessa. Eu fiz uma promessa. Primeiro, tentar não fazer pergunta que ela já vem recebendo. Vocês imaginam o ritmo que ela está. Né? E segundo, a gente falar mais de literatura. Bora? Certo, vamos embora. Olhos d'Água. Olhos d'Água, na verdade, ele é uma coletânea de contos. Muitos desses contos apareceram em Cadernos Negros, que é uma publicação daqui de São Paulo, uma publicação que é autofinanciada por escritoras e escritores negros. Quilomboja, agora, no dia 6 de dezembro, lança, me parece que o 41º ou 42º livro. Um ano Quilomboja publica contos, outro ano Quilomboja publica poemas. Afonso, na história da literatura brasileira, é a publicação que tem mais tempo, ininterruptamente, porque todo ano tem essa publicação de Cadernos Negros. A minha primeira publicação é em Cadernos Negros. Então, Olhos d'Água é uma reunião de contos que surgiram em Cadernos Negros e mais alguns inéditos. É com esse livro que eu ganhei o Jabuti em 2000 e... Não foi 2015, não foi? 2015? Até amanhã cedo, quando chegar a abrir aqui, eu te falo. Tá, legal.
Acho que foi em 2015, não. Acho que foi em 2017, por aí assim, 2016, não me lembro bem, não. Mas como a Ludmila, minha assessora, é meu HD externo, né? Então, vamos ver. Então, eu ganhei Jabuti com Olhos d'Água. E não sei se aí fala quando. Sei, Essa é a primeira reimpressão de 2019. Não conta. Então, Olhos d'Água é uma coletânea e é interessante porque em Olhos d'Água são, acho que 15 contos, qualquer coisa assim, ou 13 contos. O último conto, o título se chama A Gente Combinamos de Não Morrer. E eu quis usar esse título, sabia que esse título causaria um certo estranhamento, por causa da concordância, mas eu queria usar essa expressão, que eu tenho dito que é uma expressão usual, eu chamo até de uma gramática do cotidiano, e aí eu pus, mas eu falei assim, bom, mas eu preciso de colocar essa expressão na boca do personagem, senão daqui a pouco começa, né? Nossa, mas Conceição Evaristo não sabe nem fazer a concordância, né? Como ela usa um título com a gente, combinamos de não morrer. Com esse erro grave, né? Aí eu coloquei essa fala na boca do personagem, quando uma das personagens, a personagem narradora, pergunta, é uma mulher jovem, e ela pergunta, será que os meninos, ela estava se referindo aos meninos, inclusive, não vou dar spoiler, não, mas ela dizia do pai do filho dela, será que eles tiveram algum pacto? Porque ela tinha feito um pacto entre as mulheres, todas as mulheres jovens, também não vou dizer, só para vocês lerem, tá? Aí ela se lembra, sim, os meninos têm um pacto, sim. Eles combinaram entre eles, eles vivem repetindo entre eles, a gente combinamos de não morrer. E eram meninos que viviam também rapazes que viviam, homens, né, que viviam numa situação de vulnerabilidade. E foi tão interessante que essa frase ela sofreu uma correção, porque essa frase rola até hoje. Há poucos dias, Ludmila viu essa frase aonde? Isso. É em inglês, né? É em inglês. Então, do personagem que fala a gente combinamos que não morrer, essa frase, sofrendo uma hipercorreção, ficou. E não só uma correção, mas também ampliando o sentido, ficou. Nós combinamos de não morrer. Não, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, essa frase ela tem rolado na internet como se fosse da minha autoria. Nas épocas das eleições, então, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu visse essa frase, poxa, eu estaria numa situação bem melhor, né? O conto começa assim, posso ler esse pedacinho? Pode. A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado, sob o pipocar dos tiros. Aí entra. A gente combinamos de não morrer. Limpou os olhos, lágrimas apontavam diversos sentimentos. A fumaça que subia do monturo de lixo ao lado justificava qualquer gota ou rio-mar que surgisse e rolasse pela face abaixo. Aí vai. Certo. Legal. O Google também foi 2015 o mesmo? Google Nossa, falou aí também. Parece que foi outro dia. Tá vendo? Por isso que eu digo que ela é meu HD externo. Então, foi em 2015 mesmo que eu ganhei o Jabuti com esse livro. E amanhã o Jabuti vai te ganhar, né? E amanhã novamente. Que bom, graças. Então, a gente combinamos de não morrer, que se transformou. Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, Conceição Evaristo. Então, toda vez que vocês lerem isso, lembrem que, na verdade,
A frase, a expressão original é: a gente combinamos de não morrer. Espera aí só um pouquinho. Como é que fala a gente? Como é que você chama? Desculpe. Como é que fala a gente combinamos de não morrer? Como é que faz aí? Tem que fazer uma classificação. Porque a cultura da Libras é diferente da escritura do português. Sim. Então tem que classificar a palavra mesmo, a gente. Porque isso aqui serve para a gente, serve para nós. Ah, tá. Tem que classificar a gente. Classificar, claro, que é o meio de concordância verbal. Como é que você chama? Desculpe. Bebal, é. Como é que você chama? Desculpe. Mais salva de palmas para o Helder, gente. Muito obrigado, viu? Continuando. Vamos lá. O Becos da Memória. Ah, sim. Becos da Memória. Eu tenho dito que nada que está escrito nesse livro é verdade. Mas nada que está escrito é mentira. E aí fica para vocês, então, decidirem, né, como que vocês vão pensar esse livro. Na verdade, ele é um livro que eu poderia dizer que ele é composto de ficções da memória. Por que eu digo ficções da memória? Porque a memória, ela não só lembra, a memória esquece. E é justamente nesse espaço, né, intervalar entre a lembrança e o esquecimento que entra a ficção. Então, esse fato, eu relembro um processo de desfavelamento, uma favela que eu conheci como vivência, eu morei nessa favela e saio dessa favela em 71, final de 71, início de 72, há esse desfavelamento, essa remoção lá em Belo Horizonte. Como é que chamava a favela mesmo? Penduraçaia. Penduraçaia. No alto da serra, ali no alto do Cruzeiro, da serra. E, pronto, então vivi várias histórias, várias situações. Eu nasci e criei nessa favela. E entre 86, isso foi em 72, quando eu saí dessa favela. Em 86, 87, eu estou em Belo Horizonte, conversando com a minha mãe, e aí a gente estava relembrando as pessoas que moravam na favela, e o que tinha acontecido, quem tinha sobrevivido, quem a gente tinha tido notícia que tinha morrido ou não, e relevando as crianças e coisa e tal. Meus irmãos também cresceram, meus novos irmãos, todos nós nascemos lá, mas os meninos já cresceram fora de lá por conta da remoção. E aí a minha mãe fala a seguinte frase, relembrando de uma personagem real na favela. Não vou explicar porque é que ela diz essa frase, porque senão vou dar spoiler também. Aí a minha mãe diz assim, a gente falando de uma senhora, a minha mãe diz assim: mas vó Rita dormia embolada com ela, que era uma casa muito pequena, e dormia todo mundo praticamente junto, no mesmo cômodo, e aí minha mãe usa essa frase: mas vó Rita dormia embolada com ela. Eu fiquei dias com essa frase da minha mãe na cabeça. Não pelo significado da frase, mas pela sonância da frase. E aquilo... Aí eu volto, eu tinha ido de férias a Belo Horizonte, volto para o Rio de Janeiro, e a frase na minha cabeça: mas vó Rita dormia embolada com ela. Eu não sei repetir a sonância da minha mãe. E isso, então, desencadeia um processo de lembranças em mim. Lembranças e esquecimento. O que eu fiz? Dessa memória, né, desses vestígios de memória, eu construí esse romance. Alguns nomes de personagens são nomes reais,
outros eu invento uma outra história para esses personagens, e as pessoas ficam me perguntando muito se é uma biografia. Por quê? Porque a personagem narradora é uma menina, é uma mocinha, Maria Nova. Quem aqui já leu o Becos da Memória? Tá. Então, Maria Nova, ela não não, Becos da Memória não é a minha biografia, mas tem realmente uma personagem que se aproxima muito de mim, que é Maria Nova. E ela se aproxima porque essa mocinha, ela descobre, e o grande desejo dela é se tornar escritora. E ela diz, né, num dado momento, aliás, algumas vezes ela afirma, ela vai percebendo aos poucos que a função dela seria justamente escrever a história do seu povo. Então, Maria Nova, não há como eu dizer, não, eu não tenho nada a ver com essa personagem, eu tenho, sim, muito a ver com essa personagem. As angústias de Maria Nova, as perguntas dela diante da vida, as experiências de Maria Nova no colégio. Num dado momento, quando Maria Nova para de estudar, entende? Aí eu não posso dizer que é só ficção, ou eu posso dizer que é uma ficção. Maria Nova é ficcionalizada assim, a partir de minhas experiências, né, de minha vivência de menina e de adolescente. Leiam também, porque diz que é bom, tá? Já foi traduzido por francês, e agora está recebendo uma tradução em árabe. Em árabe você vai entender tudo. Tudo. Vou entender só meu nome, Conceição Evaristo. Espero. Histórias de leves enganos e parecenças. História de leves enganos e parecenças. Esse livro também... Quer dizer, eu acho que todo livro, num dado momento, ele faz parte, ele tem uma história especial. Aliás, Poncia Vicêncio era um livro que eu não gostava. Eu acabei de escrever, não gostava de Poncia Vicêncio. E aí, quando ele foi publicado, foi a minha primeira publicação, mas não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi realmente Becos da Memória. E Poncia Vicêncio, eu gostei muito de Becos da Memória, ficou 20 anos para ser publicado. Esse livro ficou 20 anos guardado. Poncia Vicêncio ficou guardado 8 anos. E aí, quando quando Poncia Vicêncio começou a ter eu comecei a receber a leitura, e quando ele ficou no vestibular de Minas Gerais, lá na UFMG, foi um momento também muito interessante para o livro. E aí eu ia para encontro com as pessoas começavam a me contar, os leitores e leitoras começavam a me contar algumas partes de Poncia Vicêncio, me contavam com toda emoção, e aí as pessoas começaram a me devolver o livro, né, a me devolver o texto. E tinha umas devoluções tão bonitas que eu falei, gente, eu vou ler esse livro. Aí eu voltei e falei, gente, não é que pode ser isso mesmo? Então, a leitura me ajudou a gostar de Poncia Vicêncio. Eu descobri Poncia Vicêncio, descobri a beleza de Poncia Vicêncio através do que me era colocado, né? Hoje eu gosto muito de Poncia Vicêncio. Mas, então, história de leves enganos e parecenças. Você que é mineiro, que sabe das nossas construções, né? Parecenças, né? Sim, porque, em momento algum, eu esqueço que eu estou lidando com a literatura. E, como eu tenho afirmado muito, meu primeiro contato com a literatura não foi um contato com a literatura escrita, mas sim com uma literatura oral, através das contações de caso. Eu não tenho ouvido musical, eu digo para instrumento, e nem para cantar, eu sou um fracasso. Mas eu tenho um ouvido muito musical para a sonância das palavras. Às vezes eu pesco uma palavra, as pessoas conversando, eu falo, gente, que texto! Aí eu já começo a elaborar esse texto.
E também gosto de buscar as palavras no dicionário. Eu procuro muito palavras assim que não são usuais. Não precisa nem de ser, por exemplo, do português clássico, mas eu gosto também de trabalhar com as palavras e com as expressões, com as construções que eu tenho dito dessa gramática do cotidiano. E, como mineira também, a presença das culturas bantas em Minas deixou muito do vocabulário também dessas culturas bantas, né? Pitimbado, e outros. Agora só lembrei de pitimbado, mas tem sambango. Então, essas palavras assim não muito usuais, eu gosto muito de trabalhar com elas também. E parecença, em Ponciá Vicêncio, tem um momento que todo mundo fica muito encabulado da menina parecer tanto com o avô. Aí, só o pai dela que não fica encabulado. Aí eu digo assim, todo mundo ficou admirado, todo mundo estranhava a semelhança de Ponciá com o avô. Aí eu falei, gente, mas semelhança todo mundo usa, né? Aí eu lembrei que em Minas a gente fala muito. Fulano, você tem uma parecença com a sua mãe, né? Aí eu resolvi usar a palavra parecença. Em História de Leves Enganos e Parecenças, o seguinte, eu cresci, Afonso deve também ter escutado contação de história. Minas, a gente gosta muito também de contar história de assombração. Eu acho que hoje em dia nem tem essa palavra assombração. A gente podia substituir por quê? Terror, né? Fantasma, talvez, assombração, fantasma. Eu cresci... Hã? Alguém falou... Ai, meu Deus! Alguém falou... Então, justamente, aí eu cresci escutando essas histórias de assombração. E não só assombração, mas também algumas histórias muito miraculosas, né? Eu cresci escutando a minha mãe contando uma história de uma mulher que trabalhava, vou resumir, tá, gente? Trabalhava numa fazenda, que eu não sei se para mim ainda era no processo de escravização, e essa mulher tinha muitos filhos. E um dia a dona da fazenda vai visitá-la e pergunta para ela, você é tão pobre, por que seus filhos são tão gordinhos? E ela diz, a senhora sabe, quando eu faço pão, eu venho para casa com as mãos sujas, lavo as mãos e essa água eu dou para alimentar meus filhos. Até aí eu me lembrava bem da história. Depois eu fiquei pensando assim, eu acho que o dia que essa senhora, essa fazendeira, descobriu isso, ela passou a exigir que essa mulher lavasse a mão na casa dela, para ela não poder alimentar os filhos. Mas eu fiquei pensando assim, não, gente, isso é maldade minha, essa fazendeira não era tão ruim assim. Aí, para mim, a história acabou aqui. Há pouco tempo, eu lá em Belo Horizonte, numa palestra, aí eu contei essa história. Eu falei, gente, afinal, a fazendeira de ruindade mandou lavar, e alguém conhecia a história, a fazendeira tinha mandado lavar mesmo, para a moça não sair mais com as mãos. E aí eu inventei uma história que está aqui, que se chama O Pão Sagrado dos Filhos, mais ou menos assim. E aí, o que eu faço? Eu usei essa história para também... Ela traz uma ressonância do milagre dos pães e dos peixes feito por Cristo. Por quê? Porque, assintosamente, isso não é inocente. Eu quero misturar essa narrativa nascida no seio da escravização com a narrativa cristã. É intencional isso. E aí deu o pão sagrado dos filhos.
E quando eu chego em casa e leio essa história, e aí, claro, eu inventei, né? Não podia deixar de inventar. Quando eu chego em casa e leio esse texto para minha mãe está viva, com 97 anos, quando eu leio esse texto para minha mãe diz assim, não é assim que termina essa história, não. Eu falei, não, essa história não é assim, não. Eu falei, eu sei, mãe, foi porque eu inventei um tiquinho, né? E aí, esse livro, ele traz muitas histórias que pendem para o maravilhoso, que algumas pessoas vão chamar de realismo mágico, outras vão chamar de hiperrealismo, outros vão chamar de literatura, sei lá, fantástica. O Pepe Tela, o escritor angolano, vai chamar de animismo africano. E por que eu resolvi também escrever esses livros? Porque eu comecei a crer e creio que os povos que foram dominados, ou, às vezes, determinadas grupos sociais, em determinados momentos, eles precisam crer num passe de mágica. Eles precisam crer numa intervenção divina. Eles precisam crer em milagres. E aí, hoje, eu já penso muito em determinadas situações, não é alienação. São situações, são momentos que as pessoas se revigoram, se edificam emocionalmente. Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu gostava muito de escutar a história do Negrinho do Pastoreio. E eu ficava muito contente, todo mundo aqui conhece a história do Negrinho do Pastoreio, né? E eu ficava muito contente quando, no outro dia, o menininho ressurgia de pé, catando as formiguinhas do corpo dele, porque ele era afilhado de Nossa Senhora. Então, eu comecei a pensar que essas histórias, né, são narrativas que curam, são narrativas que, em determinados momentos, esses povos, né, essas intervenções milagrosas, as pessoas precisam para poder se recuperar. E aí eu me lembrei, há pouco tempo, a Flávia Oliveira, né, a jornalista do Rio de Janeiro, ela foi ao enterro da Ágata, aquela menina que morreu de bala perdida no Rio de Janeiro. E a Flávia disse que ficou muito impressionada como as pessoas oravam e choravam, inclusive jovens. Talvez, se aquelas pessoas não orassem, eu não tenho nada contra, só para dizer para vocês que eu não sou evangélica, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: talvez as pessoas não orassem naquele momento, elas não tivessem força. Então, eu comecei a pensar que essas histórias, elas fazem significados, em dados momentos, é um único esteio emocional que essas pessoas têm para poder enfrentar, depois, né, para poder se fortalecer para enfrentar a vida. Então, essas histórias que eu escutei, nascidas nos seios, naquele momento da escravatura, do sofrimento, eu resolvi trazer algumas para a história de Leves Enganos e Parecenças. Deixa que você leia um para a gente. Leio. Eu escolho ou você escolhe? Não, pode escolher. Eu gostei desse aqui. Teve a ver com o que a gente conversou de tarde. O óculos, finalmente. O óculos De tarde ela esqueceu o óculos, foi uma beleza. Só o medo. A gente estava conversando sobre o significado semântico da questão do medo. Bem, só o medo. Só temos o medo. Só o medo. O medo de sermos corajosos, de sermos medrosos,
também o medo. Deixa o quê? Se filmar, pode. Do fogo queima e arde? Gosta? Depois eu vou ler um mineiro que eu fiz para... Posso? Do fogo queima e arde. Sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima assim. É chama voraz, que derrete o bico de teu pincel, incendiando até as cinzas o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde, e cunha a minha face na letra desenho do alto retrato meu. Acabou. Sim, depois eu leio um que eu fiz dialogando com Drummond e com Adélia. Bem, então, conforme a gente combinou, o que eu queria agora? Que a gente conversasse um pouco sobre como é que a literatura te assaltou, digamos assim, numa vida tão improvável, né? Vamos dizer a verdade, se é que é uma frase, se é que eu posso usar esse substantivo. Como é que ela te influenciou? Como é que ela te mudou? Como é que ela te transformou? Me emociona muito porque, se olhar friamente, né, eu nasci num espaço que a literatura poderia não ter chegado. E, como eu disse para vocês, ela chega muito pela essa convivência, né, com a palavra, né? Em casa a gente fala muito. Deu para notar, né, que eu venho de casa que fala muito, né? Então, em casa a gente fala muito. As histórias, né, do cotidiano, os fatos de cotidiano eram narrados assim exaustivamente e sempre aumentados. Por exemplo, se ia contar que alguém caiu no buraco, você pode saber. Se o fulano caiu no buraco, a história era contada assim: o fulano caiu no buraco, quebrou a perna, não conseguiu sair do buraco, e ficou mal, e o padre veio e deu extremunção, e o fulano ressuscitou, e coisa e tal. Então, as histórias sempre elas eram aumentadas. Então, isso me formou, né, essa oralidade muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha, minha mãe e minhas tias tinham também um encantamento pelo texto escrito. E também achava que aprender a ler, investir na gente, nos colocar na escola, que naquele momento era até a 4ª série primária, mas para a gente, diante da condição de vida da gente, se terminar a 4ª série primária já tinha um significado muito grande. Então, ao mesmo tempo, eu fui tendo um contato com a literatura. Há um momento em que uma das minhas tias vai ser funcionária ali da Biblioteca Pública Luiz Bessa, ali na Praça da Liberdade, justamente. Ali na Praça da Liberdade. Então, eu passei a entrar na Biblioteca Pública da Praça da Liberdade na hora que eu quisesse. Pegava um livro, assentava na Praça da Liberdade, ali mesmo eu lia, devolvia. Nessa época eu morava no Cruzeiro, pegava outra. Então, eu li muito na minha adolescência. Era o que eu tinha para fazer, era ler. Não tinha cinema, não tinha teatro.
não tinha, naquela época não tinha televisão ainda, minha casa nem rádio direito tinha, então a leitura, né, essa possibilidade de leitura. E, ao mesmo tempo, muito curiosa e já muito indagadora da vida. E eu achava que, na leitura, que os livros me dariam resposta. Toda dúvida que eu tinha, eu acreditava que, se eu lesse, eu encontraria a resposta. E aí, ao mesmo tempo que eu lia, foi me dando também, aliás, eu fiz uma escola primária muito boa, que tinha concursos de redação, concurso de quem lia melhor. Na hora da leitura, eu sempre levantava a mão, que eu queria ler, a professora perguntava, quem treinou bastante em casa? Eu queria ler. Então, esse exercício da leitura, eu digo que foi o exercício que não me deixou adoecer. Eu acho que, se na minha infância, na minha juventude, as perguntas que eu tinha, a leitura não me deixou adoecer. Ou então me adoeceu muito, não sei. Pode ser até que tenha feito o contrário, né? E, então, eu fui, como é que fala? Achando que o exercício da escrita me daria resposta. E, ao mesmo tempo, também eu já escrevia muito. E eu me lembro que, não sei se hoje as escolas ainda têm isso, mas eu me lembro que eu tinha uns tipos de redação assim. Um passeio na fazenda do meu tio. Não tinha tio que tivesse uma fazenda mais maravilhosa do que o meu tio. Meu presente de aniversário. Meu presente de Natal. Eu inventava. Nós estamos falando do Barão do Rio Branco, não estamos? Foi, falando do Barão do Rio Branco, o Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Então, eu acho que a literatura ela entra na minha vida também como fuga, né, como um processo de criação do que eu não tinha, que eu acho que a ficção é muito isso, né? Você cria outras realidades. Então, a literatura ela entra muito na minha vida por isso também. E há uma outra situação que eu falo, mesmo brincando, eu acho que o destino da literatura me persegue. E eu não estou falando aqui, não é o destino da literatura de Lima, o texto, né, o belo texto de Lima Barreto, até isso também, a concepção que Lima Barreto tem de literatura. Eu digo que o destino da literatura me persegue pelo seguinte, porque a minha família, mulheres subalternizadas, trabalharam para grandes escritores mineiros. Não sei se você sabe disso, né? A minha mãe trabalhou para Alaíde Lisboa de Oliveira. O pai de Alaíde Lisboa de Oliveira o Dr. João. Alaíde Lisboa? Que escreveu aquele livro infantil que chama A Bonequinha Preta. Clássico, né, da literatura. Foi um clássico. Aliás, eu dancei de Bonequinha Preta na escola. Dancei. Estava com 7, 8 anos. E a Henriqueta Lisboa, né, a irmã dela também, que é escritora, e isso, poetisa. E o pai de Alaíde Lisboa, Dr. João Lisboa, era padrinho da minha irmã mais velha. E minha mãe também trabalhou para a família de Otto Lara Rezende. Minha outra tia trabalhou para a família de Eduardo Frieiro, né, o grande pensador mineiro. Então, eu digo que o destino da literatura me persegue, e persegue a partir desses lugares subalternizados. E, então, é um processo que eu digo, também eu não sei dançar, eu não sei cantar, mas eu precisaria de alguma coisa assim, no campo da arte que me ajudasse a me compor. Entende? Então, a literatura, para mim, ela tem é o que me compõe, é o que me traz aqui, é o que faz com que se eu não sair de uma linha da pobreza econômica, que eu não posso não reclamar, mas eu sair dessa linha
da ignorância, que eu estou falando de ignorância, falta de conhecimento, que as populações subalternizadas vivem. A literatura, ela me deu essa possibilidade de me apropriar, inclusive, do próprio ato de escrever, que é um ato que não é muito de pertença das classes populares, né? Então, a literatura, eu digo muito, né? Eu acho que a literatura me escolheu também. Não foi só uma escolha minha, não. Eu acho que a literatura, como um dom de vida, como uma possibilidade de vida, como uma oportunidade de criar, inclusive, um conhecimento crítico, né, do que está aí, a literatura tem me proporcionado isso, né? Agora é engraçado, você saiu do Rio de Belo Horizonte em 73, né? O Otto Lara Rezende dizia dos mineiros, talvez uma coisa que se aplique talvez a Santo André também, que Minas Gerais, Belo Horizonte, no caso, não era uma cidade que você perguntava se iria sair, perguntava quando. Não é dada a singularidade de Rio e São Paulo e a necessidade de trabalhar, né? Você saiu de Belo Horizonte para trabalhar. Sim, não foi isso? Foi. Quando eu terminei o meu normal, antigamente, o curso de formação de professores, a gente chamava normal. Quando eu terminei o normal, em 1971, não tinha concurso, 71, não tinha concurso para magistério em Belo Horizonte. Você ia dar aula, alguém conhecia, ou você conhecia algum político, alguma pessoa importante na cidade, ou alguma ex-professora que tivesse uma função na escola, um cargo, uma influência maior na escola, você era convidada para ir dar aula nessa escola, e aí você entrava para o magistério público. E, quando eu formei em 71, eu não tinha, apesar das mulheres de minha família terem trabalhado para pessoas importantes, mas que tinham uma importância até política, mas eu não via essa possibilidade. E talvez eu não quisesse muito essa possibilidade, porque também, quando você deve determinados favores, você não pode muito bem se posicionar em determinadas situações. Então, eu conheci duas meninas que já eram professoras aqui no Rio de Janeiro, era o antigo estado, aqui não, lá no Rio de Janeiro, era o antigo estado da Guanabara, e falaram que ia ter concurso para magistério. E, como naquele momento na família eu aqui tinha terminado um curso normal, que tinha mais possibilidade de conseguir um dinheiro, e economicamente o que apontava para uma melhor situação, eu fui para o Rio de Janeiro e fiz o concurso lá. Fiz um concurso em fevereiro, passei. Em abril, eu fui chamada para compor o cargo dos professores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei no Rio de Janeiro, fiz a minha carreira profissional lá, fiz a faculdade, mestrado, doutorado, casei, tive uma filha, tudo no Rio de Janeiro. Mas, se não fosse essa necessidade, eu não sairia de Minas. Foi muito difícil sair de Belo Horizonte, deixar minha família para trás, ir para o Rio de Janeiro sem nada. Mas, hoje, também, eu sou muito grata ao Rio de Janeiro, porque é lá que eu me fiz profissionalmente, né? E mineiro, a gente trabalha muito em silêncio mesmo, né? Não tenho a menor dúvida desse dito, que se trabalha em silêncio. Gostei disso. Falando no silêncio, como é que você compôs os seus livros? Como é que é o seu processo de criação? Olha, é diverso, mas o silêncio, para mim, também, eu digo, essa ambiência para escrever, eu preciso do silêncio. Tanto é que eu gosto, por exemplo, de escrever na madrugada. Nem sempre dá, porque agora eu dei uma mania de ficar sentada, cochilando diante do computador, e dá uma raiva.
dá uma raiva, porque é uma perda de tempo. Em vez de eu ir deitar, isso, em vez de ir deitar, eu fico me enganando lá, diante do computador. Mas eu gosto muito do silêncio, eu preciso do silêncio. Eu falo muito, por exemplo, nessa situação aqui, eu falo muito, mas eu sou uma pessoa mais quieta mesmo. Se eu chegar numa festa, ninguém falar comigo, eu sou capaz de ficar curtindo a festa, mas no meu cantinho. E também a ida para o Rio de Janeiro, porque Minas tem uma outra dinâmica de vida, de parentesco, de amizade, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro também, eu aprendi também a ficar muito só. E, para mim, isso foi muito bom também para a escrita. Aquela história do carioca, aparece lá em casa. Isso mesmo, aparece lá em casa. Né? Você não sabe nunca que é a casa. A casa dele é na rua, é no bar, é na praia. Então, eu preciso do silêncio para escrever, mas também eu escrevo muito bem, as pessoas riem, se eu for para um bar que não tenha muitas pessoas, com uma cervejinha na mesa, um chopinho preto, sozinha. Também é um momento que eu me sinto muito disposta a criar, e muito fértil também. A música me fertiliza muito. Eu gosto muito de música, não sei tocar um instrumento, mas gosto muito de prestar atenção na música. Fico tentando descobrir que instrumento é aquele. Eu ouço um som, eu fico desesperada porque eu não sei se é guitarra, não sei se é violoncelo, quer dizer, piano eu já reconheço bem na música. Mas me encanta muito a música. Sou apaixonada por Nina Simone. Se eu pudesse ser Nina Simone, eu seria Nina Simone, mas não sou. Uma pena. Mas, mais do que isso, é escutar a história. É falar com as pessoas. É escutar o que, ainda mais hoje com o celular, que as pessoas ficam falando alto, né? Às vezes eu escuto certa conversa pelo celular que eu falo, gente, isso dá um texto, isso dá uma história. Ou então, quando as pessoas me contam a história, às vezes são histórias tão interessantes que, no meio da contação, eu já estou criando um texto mensalmente. Ou então, às vezes, eu pergunto, você escreveu? Aí a pessoa fala, não, eu falo assim, pelo amor de Deus, escreve, porque senão eu vou escrever. E acho mesmo, tem disso. Para mim, o escritor é um grande fofoqueiro. A gente só muda, não, ela escutou e contou, fofoca pura, né? Mas é muito isso, escutar as histórias. De Lixão, que está em Olhos d'Água, é um menino que chega no Amarelinho, lá no Rio de Janeiro, tomando meu chopinho preto, e um menino de uns 8 ou 9 anos, vendedor de amendoim, virou para mim e falou assim, tia, eu vou matar o fulaninho. Eu falei, por quê, meu filho? Eu vou esmigalhar a cabeça dele com uma pedra. Os dois tinham brigado. E eu fiquei impressionada como, num corpo tão franzino, era capaz de guardar um sentimento de ódio tão grande. Entende? Uma briga lá que eles tiveram. Ana da Venga também nasce de uma história. Eu estou no ônibus. Quem aqui já leu Ana da Venga? Você não vale, Ludmila. Ana da Venga, eu estou no ônibus, lá no Rio de Janeiro, quando o ônibus passa pela Praça 15, era ainda hoje essa via não existe mais, que passa pelo Mergulhão. Quando o ônibus passou na Praça 15, 2 mulheres que estavam conversando, uma vira e fala assim, nossa, fulana, é ele, e começou a gritar com o motorista, corre, piloto, corre, piloto. E o piloto não estava nem escutando, e as 2 mulheres em pé, eram mulheres que, pelo trajar, a gente viu que eram mulheres que estavam descendo da Zona Sul, tinham trabalhado, estavam descendo para casa. Provavelmente ia descer na Centauro Brasil, ainda pegar o ônibus, o trem.
E aí, elas conversando, o que elas tinham visto? Elas tinham visto um sujeito lá fora, na Praça 15. E aquele sujeito, um dia, tinha entrado no ônibus e cometido um assalto. E isso eu estou escutando a conversa delas, elas rememorando o fato. E todas as pessoas do ônibus foram assaltadas, menos elas. E aí elas estão contando a história, eu estou escutando. E, resultado, na contação de história, eu fico sabendo que elas não foram assaltadas, porque, na outra semana, quando elas foram ao ensaio da escola de samba, o sujeito estava lá. Então, o sujeito as conhecia. E, quando elas viram o sujeito no meio da rua, elas entraram em desespero. Então, isso me inspirou para escrever o conto Maria e para escrever o conto Ana da Venga. Então, escutar... Mas, nessa época, você escrevia para si própria, porque era não, difícil de escrever. Já publicava? Já publicava. Nessa época, eu já publicava em Cadernos Negros. 20 anos o livro na gaveta? Isso. Não, essa época eu já publicava em Cadernos Negros. Eu comecei a publicar em 1990 em Cadernos Negros, que é essa antologia coletiva Hora de Conto de Poemas, mas obra individual eu só vou ter a primeira em 2003, que é com Ponciá Vicêncio. E hoje você tem que entregar um livro para a editora, o editor te liga, você não entregou? Hoje já estou devendo um romance que vai sair para ano que vem, vai ser lançado, prometi hoje, vai ser lançado, que se chama Flores de Mulungu. De quê? Flores de Mulungu. O que é isso? Mulungu é uma árvore, eu não sei se tem aqui em São Paulo. Em Minas, a gente encontra. É uma árvore que chega um dado momento do ano, ela perde todas as folhas, só ficam as flores, e só ela floresce nesse dado momento. E os passarinhos vão, então, para essa árvore. Mas, mais do que isso, essa árvore ela é conhecida também como a Mansa Senhor, tá? Sapatinho de judeu, não sei porquê, a Mansa Senhor, eu já sei, porque ela é uma árvore, ela tem a casca dela tem um efeito sedativo, inclusive é bom para pressão alta. Mas, bebida demais, ela adormece as pessoas. Por isso que ela chama, eu calculo, a Mansa Senhor. Então, você imagina o que os sujeitos escravizados poderia, né, dar de quantidade de chá. Isso tudo já é ficcionalização, tá? Já é do romance. Imagine, eu estou meio danada da vida com você, toma um chazinho aqui, meu senhor. Entende? Isso. Então, esse romance se chama Flores de Mulungu. Mas, aí hoje, graças a Deus, eu já acho que até eu já poderia estar publicando mais se eu tivesse tempo de escrever mais. Então, ano que vem é um ano que eu pretendo escrever mais, viajar menos, que esse ano eu viajei menos. E, voltando a essa observação do cotidiano como mote para a escrita, eu tenho falado muito desse fato, porque, cada vez que eu falo, é um exercício também para eu conseguir traduzir em letras, né, em texto, esse fato. É uma cena que eu vi no Morro de São Carlos, lá no Rio de Janeiro. Tinha um rapaz negro em pé, com uma metralhadora atravessada. Esse rapaz é um rapaz, né, soldado do tráfico, né, muito comum. E ele estava lá, de prontidão, com a metralhadora dele, em pé, combativo, em postura mesmo de qualquer momento que ele precisasse acionar aquela metralhadora, ele acionaria. E aí vem na direção dele uma mulher negra também, jovem, esse rapaz deveria ter, no máximo, uns 20 anos, essa mulher também. Essa mulher vem em direção dele com uma criança de, no máximo,
uns 3 anos. Vem caminhando na direção dele, ele lá. Quando essa criança se aproxima, esse rapaz abaixa, joga a metralhadora para trás e abraça essa criança. E a mulher ali, feliz, risonha. Ironicamente, eu vou chamar, era uma sagrada família. Pai, filho e mãe. Eu tenho feito esse exercício, como escrever essa cena, porque, ao mesmo tempo que é uma cena de uma brutalidade muito grande, né? Um homem armado abraça seu filho, né? Um menino que vê o pai armado, mas, ao mesmo tempo, era um homem que estava abraçando o seu filho. Então, como despir essa cena dessa brutalidade e ver somente, que é o que eu vi naquele momento, e ver somente um pai jovem abraçando um filho, né? Como traduzir isso em texto? Como retirar daquela cena essa imagem que, para mim, é profundamente poética? Como retirar isso dessa cena? Como transformar isso em texto? Então, é aquilo que a gente veio falando antes também. Quer dizer, você captar a poesia, né? Você captar esse momento bonito de um pai abraçando um filho, você retirar isso dessa outra realidade, né? Ou de uma realidade que, qualquer momento, a beleza daquela cena se perdia. Se a polícia chegasse ali, ou se um grupo inimigo chegasse ali naquele momento, essa cena se desfazia em sangue. Como traduzir isso? Como escrever isso? Eu acho que a literatura, pelo menos para mim, é esse esforço mesmo, né? É um desesperado esforço. Ainda mais que eu quero escrever, né? Eu sempre tenho dito, eu quero escrever a ficção como ela fosse realidade. Como traduzir isso, né? Como você trazer essa realidade para um texto literário, como você humanizar essa cena que, se você olha friamente, é uma cena brutal, como que um pai vai estar armado diante do filho, aí você pode ter 1000 interpretações, né? Esse filho vê esse pai armado, amanhã ele está fazendo a mesma coisa, você pode ter esse tipo de análise, né? Mas você pode ter um outro, né, que é esse menino recebendo esse carinho de um pai, né? Esse menino que pode crescer lembrando do afeto desse pai. E esse para mim, é um exercício da literatura, né? É você apresentar essa dureza da vida, mas, ao mesmo tempo, trazer, né, essa esperança, né, essa humanidade que um sujeito armado também pode ter, e que um sujeito do lado de cá, sem arma alguma, pode ser profundamente desumano. Vamos fazer algumas perguntas, gente? Alguém se habilita? Ninguém? Então tá, então vamos embora. Vamos embora, Eu sempre faço essa piadinha engraçada. Tem que mudar. Meu Deus. 33 anos fazendo a mesma coisa, gente, perdoa, viu? Não, André? Você quer começar? Não, André, você sempre tem umas perguntas boas, André. Só porque eu falei, você não vai fazer nenhuma, né? Há um microfone ali. É o negro mais lindo do país, né? Olha que coisa maravilhosa, senhora. Bom, boa noite, meu nome é André. E acho que o país vem passando por uma série de transformações
e uma série de protagonismos que surgem, e, evidentemente, o protagonismo do negro para além daquilo que sempre foi esperado com relação aos esportes, com relação à música como um todo no campo da arte, mas hoje a questão da literatura, ela de fato ganhou um corpo, ganhou uma atenção, ganhou, enfim, uma leitura crítica que de fato tem potencializado muitos trabalhos, muitos artistas, muitos escritores, evidentemente. As premiações, né, vêm trazendo outros nomes, outros olhares. O caso da Ana Paula Maia, por exemplo, recente, né, seja tanto o reconhecimento de autores que têm uma estrada, isso há muito tempo, né, o caso de Conceição, por exemplo, seja novos autores que, entre quem sai da academia, quem está na literatura periférica. Então, eu queria saber como que você vê esse momento, Conceição. Você acha que, de fato, houve uma mudança? É uma mudança, mas também é uma conquista? É um politicamente correto? Qual que é o seu olhar sobre isso? Olha, para mim, é uma conquista. Também não desfaço a ideia de ser, também, em algumas situações, o politicamente correto. Eu acho que as pessoas hoje... Há um gesto de sinceridade, mas há também um gesto de não querer, porque é feio, né? Então, vamos nos alinhar aí. Mas eu acho que há muito gesto também de sinceridade, de cumplicidade mesmo, de entendimento. E, no caso da literatura, eu acho que não há como pensar o Brasil se a gente tem todo esse discurso de uma diversidade de identidades. Então, há uma diversidade literária que está aí sendo reconhecida. E eu ainda estou falando de uma autoria negra, né, porque eu acho que a gente tem de falar muito ainda também de uma autoria indígena. Eu acho que a gente está aí, eu acho que nós, como brasileiros, também conhecemos muito pouco dessa nossa identidade nacional marcada pelas culturas indígenas. Então, eu acho que há um movimento de conquista e há também essa preocupação de ser politicamente correto. E, quando eu falo de um movimento de conquista, eu falo... É um movimento também que foi muito procurado por nós. Foi muito procurado por nós. E, no caso da literatura, teve um grande momento que marcou, que visibilizou essa autoria negra, que foi a Flip 2017, quando Giovana Xavier, e eu gosto de dizer isso, que muitas pessoas me dão a autoria desse texto. Esse texto não foi meu, e eu concordei em número, gênero e grau, quando Giovana Xavier chama a Flip de Arraiá da Branquidade. E aí, no outro ano, que eu chamo muito, aliás, ontem encontrei com ela, eu chamei a Josélia, eu tenho chamado a Josélia de Mulher Coragem, e a Josélia Aguiar dá uma outra característica à Flip, né, quando ela homenageia Lima Barreto e leva para a Flip uma autoria negra. E, a partir desse momento, também, isso concorre muito para a minha visibilidade, né? Como a exposição Ocupação Conceição Evaristo, do Itaú Cultural, também, como o fato de eu estar aqui, como esse prêmio Jabuti, como o prêmio TRIP, o prêmio Governo do Estado de Minas Gerais, são momentos que me permitiram essa visibilidade. E, ao me permitir essa visibilidade, eu tenho dito muito, né, que o encontro com uma autoria negra, né, com a minha autoria, sirva de curiosidade para buscarem
outras autorias negras, né, igual você falou agora da Ana Paula, esqueci o nome dela lá, Maia, Ana Paula Maia. Cidinha da Silva acabou de ganhar o prêmio da Biblioteca Nacional. Então, isso eu estou falando das mulheres. Claro que eu estou puxando a sardinha para a brasa para a minha sardinha, né? E eu mesmo, então, é uma conquista, porque a gente tem reivindicado esses nossos espaços de pertenças. Eu acho que reconhecer uma mulher negra na área da literatura, ou na área, por exemplo, de uma análise social, como faz Djamila Ribeiro, Carla Acotirene, ou numa área, por exemplo, crítica da literatura, como faz Leda Martins, de Belo Horizonte, como faz Denise Carrascosa, de Salvador, eu acho que são ações que concorrem para quebrarem com o imaginário sobre a mulher negra na sociedade brasileira, né? Porque há um imaginário ainda que nos coloca nesse lugar de subalternidade. No entanto, nós somos médicas, somos reitoras, somos professoras de matemática, somos físicas, somos bailarinas, somos boas cozinheiras, boas arrumadeiras, boas lavadeiras, escritoras. Então, todas as potencialidades que outras mulheres, ou que as mulheres brancas têm, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, entende? Todas as pessoas, todas nós temos as mais variadas competências, né? Então, esse momento dessa visibilidade dessa autoria negra e dessa autoria de mulheres, eu acho que é um momento muito fértil para a gente realmente reconhecer na prática essa diversidade brasileira através desse texto, né, do texto literário, né, e dos vários espaços, das várias experiências em que esse texto literário nasce, né, pode nascer, né? Por exemplo, eu tenho dito muito, o meu texto, tanto o texto literário como o texto crítico, ele nasce profundamente marcado pela minha subjetividade de mulher negra criada, né, na sociedade brasileira. Então, eu acho que quanto mais esses espaços, né, esses discursos literários ganharem tona, forem premiados, forem lidos, eu acho que mais a gente conhece do próprio discurso literário brasileiro. Conceição, vamos falar da questão semântica? Vamos. Como isso... Tem um pouquinho d'água, se você quiser beber. Como a palavra modificou a atitude das pessoas com o tempo, né? E como o movimento negro soube usar essa passagem da palavra intermediada pelo preconceito, né? Nós conversamos muito isso hoje no carro. Você podia falar sobre isso? Poderia. Porque a linguagem não é inocente, né? A gente pensa que a linguagem não é inocente. A linguagem, ela traz o imaginário e ela carrega esse imaginário. Então, eu acho que uma das primeiras ações, mas uma ação bastante marcante do movimento negro, e aí eu estou falando do movimento negro que estava em diálogo com o movimento dos negros estadunidense. Vou falar desse movimento negro também que estava acompanhando as lutas de libertação das ex-colônias africanas, principalmente as ex-colônias portuguesas, até pela facilidade da língua, né? Vou falar de um movimento negro que veio acompanhando desde o princípio ainda a prisão de Mandela, né? Então, esse movimento negro, em relação com outros povos afrodiaspóricos, mudou, brigamos no sentido ideológico,
por dar uma outra conotação à palavra negro. Aqui no Brasil, por causa do mito da democracia racial, havia, até nos anos 70 e coisa e tal, uma crença muito grande na democracia racial brasileira. E era um país que nós tínhamos tanto medo de ser racista que a palavra negro significava ofensa. E ela tinha mesmo essa carga negativa, né? Negro sem vergonha, toda vez que você fosse colar um adjetivo ou um defeito ao negro, você sempre usava a palavra negro primeiro, né? Negro preguiçoso, negro sem vergonha, negro ladrão, negro macaco, por aí vai. E houve, então, pelo movimento negro, essa ressemantização da palavra negro. Nós passamos a usar a palavra negro como um aspecto identitário afirmativo. Então, surgiu outras expressões. A gente passou a não querer mais ser chamada de escurinha, marrom bombom, mulata. Nós passamos a nos afirmar como pessoas negras. E foi como é que fala? Foi uma afirmação também, isso aconteceu muito nos finais, quer dizer, esse processo ele marca muitos finais dos anos 70, porque, ao mesmo tempo, isso que eu queria falar, não foi uma afirmativa isolada, não foi só a palavra negro. As nossas características também corporais, né? O cabelo. Nos anos 80, eu usava o cabelo Black Power, muito inspirada por Angela Davis, né? As nossas roupas, começamos também a buscar uma estética africana, procurar nomes africanos. A minha filha tem 31 anos, a minha filha se chama Ainá, então, há 31 anos, mentira, 37. A Ainá tem 37 anos. Meu HD externo estava aqui, né? Saiu. Então, há 37 anos, né, a gente começa esse movimento também. Alguns poetas passam a adotar nomes africanos. Aqui mesmo em São Paulo, nós temos Obi Naekibuku, Jamul Minka. Então, essa ressemantização da palavra negro, colocando um caráter positivo nessa palavra, ela se dá dentro de um contexto também ideológico de outras lutas, né? Acabou? Não tem mais, não? Mas vem Acho cá, que ele quer não, perguntar a palavra pergunta. negra, só completando, em comparação com a história da de preta. Ah, sim, sim. Então, hoje... Porque a gente decora tudo no carro. Isso. Então, tudo que estava ligado semanticamente à ideia de negro tinha um caráter positivo. E a palavra preta, ela servia, era quase como um eufemismo, né? Em vez de falar que o sujeito é negro, porque o negro tinha um sentido negativo, então falava preto, crioulo. Então, foram palavras também que foram abolidas, né? Ou foram palavras que não serviam mais à nossa identificação, porque a gente sabia que era uma identificação que, na verdade, ela tentava... era quase como um termo apanágio mesmo, para não dizer a palavra negro. Na medida que essa palavra negro, hoje, nós assumimos ostensivamente, não, eu sou negro e coisa e tal, então, essas palavras que serviam como fuga, para não dizer a palavra negro, essas palavras, hoje, elas ganham também uma positividade, principalmente pelos grupos mais jovens, né? Então, tem a preta, né? A palavra preta hoje também, que antes era uma atenuante para falar a palavra negro, como a palavra negro também
é carregada de uma positividade, e a palavra preto também, principalmente para as pessoas mais jovens, elas já não tendem mais, já não tem tanto essa necessidade de falar. Os jovens hoje se chamam de a preta, a o preto, preta, né? Isso é legal porque eu, nesse momento de fala, me ajuda aí, ressignificação. Isso. Como é que fala ressignificação? Entendi tudo. Entendi tudo. Você, inclusive, repetiu os sinais. É da palavra negro, eu ensinei para minhas filhas que preto é cor, tem que falar negro. Então, né? E hoje a gente vê que os jovens pegaram essa coisa da preta e julgaram na linguagem como uma forma de se reafirmar positivamente. Até porque esse processo foi um processo muito longo, né? E foi um processo em que essa identidade negra, ela precisava, como ainda hoje eu não nego, mas ela precisava ser duramente afirmada. E acho que essa foi uma conquista do movimento negro, né? A gente tem dito, Lino Gomes diz muito, né, que o movimento negro ele é um movimento pedagógico. Ele ensinou muita coisa a nós mesmos e à própria sociedade brasileira, né? E acho que um desses ensinamentos é bater nessa questão ideológica da linguagem, né? A linguagem ela contém um imaginário e ela cria, né, esse imaginário. Acho que aquele rapaz ali queria perguntar alguma coisa. Não? Queria. Sim ou não? O microfone, por favor. Estragou ele aí? Não. Tem um aqui. Qual poema que você vai encerrar aqui? Você já descobriu? Já. Deixa eu falar aqui. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Ronaldo Soares. E a pergunta, na verdade, ela pega um pouco gancho na pergunta anteriormente feita pelo André, que envolve o protagonismo do negro na literatura, e pego isso também como uma volta no tempo, não é? É uma evocação do presente e também do passado, sobre a história da mulher negra na literatura. Temos visto, recentemente, o reconhecimento de grandes autoras do passado, sobretudo a de Maria Firmina dos Reis, uma autora do século XIX, do Maranhão. A primeira grande escritora de nossa história literária era uma escritora afro-brasileira, uma escritora negra. E ela foi redescoberta com seu romance Úrsula e tem sido, justamente agora, felizmente, revisitada, relida, rediscutida, o que lança uma esperança sobre a forma de poder estudar não só o autor negro, mas a autora negra na história da literatura. Daí a pergunta. Conceição Evaristo vislumbra isso com grande otimismo para o futuro, a importância da redescoberta do autor negro e da autora negra na história da nossa literatura? Obrigado. Vislumbro, sem sombra de dúvida, eu acho que o dia que a história da literatura brasileira for reescrita a partir desse olhar da contemporaneidade, alguns escritores serão escritos na história da literatura brasileira de uma outra forma, como Luiz Gama, o modernista Solano Trindade, que poucas vezes aparece na história da literatura brasileira. Eu acho que o compêndio que a gente tem ainda hoje como referência da história brasileira, um compêndio talvez um dos últimos compêndios que ainda eu vejo que serve de pesquisa na história da literatura brasileira, do Alfredo Bose, né, que ainda é um compêndio que é consultado. Talvez a gente
tenha que, talvez não, com certeza, tem que reescrever, né, de acordo com essas novas pesquisas. E aí eu acredito que Maria Firmina dos Reis vai ter o papel mais, como é que fala, mais apontado mesmo a importância de Maria Firmina dos Reis na literatura brasileira. Solano Trindade, né, que poucas vezes Solano Trindade é citado como um poeta modernista. A Carolina Maria de Jesus, como também os estudos, né, as novas leituras de Carolina Maria de Jesus têm colocado Carolina num outro lugar da história brasileira. Então, eu acredito, sim, que talvez novos pesquisadores, talvez não, eu acredito que novos pesquisadores vão reescrever essa história da literatura brasileira, e esses autores que ficaram no esquecimento vai ser lido de outra forma. Agora, isso é interessante porque Lima Barreto também foi um autor que fez um sucesso, depois ele caiu, assim como pesquisa, ele caiu num certo ostracismo, depois ele foi recuperado novamente, e hoje, sem sombra de dúvida, né, tem grandes obras, grandes estudos aí sobre Lima Barreto. Então, eu acredito que a história, como a história do Brasil, aí eu estou falando da história-ciência, né, hoje, quando ela incorpora João Cândido, então, eu acredito muito nesse processo de repensar. Eu acho que tem que se repensar como foi escrita a história do Brasil, como tem que repensar como foi escrita a história da literatura do Brasil, tem de repensar como é escrita a história do teatro no Brasil. Não pode pensar no teatro no Brasil sem pensar o teatro experimental do negro, de Abdias Nascimento, né, o teatro popular de Solano Trindade. Hoje, os novos estudantes de cinema têm que estudar essas produções de cinema negro, porque, senão, nós só vamos conhecer uma parte da arte brasileira. Outra parte fica de lado. Mas eu acho que tem uma efervescência, eu acredito muito nos jovens, muito. Tem uma efervescência, tem jovens aí que... Do mesmo modo que nós temos grande parte da mortandade nesse país, nós temos uma mortandade de jovens negros, mas nós temos também jovens negros que estão aí nas universidades, que entraram através das ações afirmativas, e é uma juventude que está aí buscando o teu espaço, produzindo o teu conhecimento, e isso me deixa muito feliz, porque eu sei que a minha geração, né, tem muito a ver com essa história. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, Lourdes Teodoro, Neuza Santos, né, que foi a grande psicanalista. Então, eu acho que a gente caminha devagar, mas a gente está indo. Queria te convidar para ler o poema para a gente encerrar, sem antes dizer que nós temos uma língua que o seu expoente máximo é o Machado de Assis. O Machado de Assis, justamente. E mais que isso, né, eu ouvi o presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, que faz uma palestra maravilhosa sobre Machado, e ele coloca uma coisa muito legal. A gente começou praticamente, né, digamos, a grande literatura brasileira com Machado. Mas o Machado já começou numa estatura tão alta, né, o Machado, no início do século XX, era, sinceramente, comparado e lido pelo mundo inteiro. Toda a civilização culta lia as traduções de Machado como se estivessem lendo os seus contemporâneos franceses, porque a gente sabe disso, né? Então, a literatura brasileira começou numa estatura tão alta já, com um escritor negro, que o que veio depois vem acompanhando esse embalo de uma boa literatura. Érico Veríssimo e tantos outros
aspas, brancos, olharam para Machado. Não teve jeito de se referenciar em outra coisa. E cada vez mais também, eu acho que pesquisadores, eu espero, começam a reconhecer, aliás, tem um texto do Otaviano, que eu gosto muito, que é a Literatura e Consciência, e esse texto ainda é de 88, justamente no centenário na abolição da Lei Áurea, que Otaviani ele aponta também nessa característica de Machado de Assis, nessa ironia de Machado de Assis, né? Ele aponta uma crítica que Machado de Assis vai construindo também, aprendendo, não aprendendo, mas também tendo ali o olhar do povo, né? Que é aquele que faz uma crítica das classes, a gente diria hoje, das classes hegemônicas, né? Então, Otaviano aponta também uma aprendizagem que Machado de Assis poderia trazer justamente através desse olhar sarcástico do povo. Então, nós temos hoje o Machado de Assis, que é lido, né, que é reconhecido também como o grande escritor brasileiro e o grande escritor negro. Mas foi preciso branquear Machado de Assis, né? Então, branquearam, mas mais cedo ou mais tarde, Machado de Assis negro está aí sendo apontado. Então, para terminar, eu vou ler esse texto. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Obrigado, gente. Vamos para os autógrafos. Semana que vem, dia 6, é o lançamento do Cadernos Negros 42 na Sala Olido, em São Paulo. Sala, o que mais? Pode falar mais. É esse o convite. Sala aqui?